Então, colegas, muito boa noite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão apaixonante, que vocês vão ver que é de bastante possibilidade de tratamento, diagnóstico e prognóstico nos nossos pacientes. E vamos começar de uma vez. Só lembrando, alguns lembretes, que na barra de baixo vocês podem clicar depois na CNA para acreditação dos pontos que vocês estão tendo aqui assistindo essa aula. E também vocês veem no diapositivo, no slide, o meu site, que os PDFs dessas aulas vão estar à disposição, além da aula que vocês estão vendo agora, no site da ABN. Certo? Eu vou começar falando sobre definição e diagnóstico, depois eu vou falar sobre a fisiopatologia e, por último, tratamento. Eu vou tentar ser breve e vou tentar provocar um pouco vocês para que isso gere uma discussão e que eu saia daqui também com um aprendizado, não só vocês, ok? É importante primeiro definir o nosso tema. Nós estamos falando de dor neuropática, não de outras dores. E a dor neuropática é caracterizada por uma lesão do sistema nervoso. Quando não há lesão desse sistema, a nossa dor se chama nociceptiva. Então eu estou mostrando aqui alguns exemplos principais das dores nociceptivas, são as dores banais, e as dores neuropáticas, que mais frequentemente são encontradas na prática clínica. Existem também as dores mistas, que é um pouquinho da nociceptiva e um pouquinho da neuropática, em cujo principal exemplo são as radiculopatias, a síndrome do túnel do carpo e etc. Então aqui é um esquema da via da dor, e toda vez que essa via estiver lesada, seja perifericamente aqui nos nervos finos, nervos A, delta e C, nas vias da dor centrais, seja na medula ou seja no cérebro, toda vez que a gente tiver uma lesão nessas estruturas, a gente vai estar podendo, infelizmente, ter essa dor neuropática, que é uma dor característica que nós vamos discutir. Então essa é a primeira mensagem, de que a via da dor está lesada nos casos de dor neuropática, ou seja, se ela não estiver lesada, a dor não apresentará características neuropáticas, que é essa dor em queimação, essa dor que parece um choque elétrico, que muitas vezes os pacientes não têm descriptores verbais precisos para defini-la, porque jamais experimentou, é uma dor diferente. Aqui está um exemplo entre as duas dores. Enquanto o mecanismo da dor neuropática é uma geração, é como se fosse uma convulsão do nervo, eu costumava dizer em Barcelona e comentar com os colegas que é uma epilepsia do nervo, a dor nociceptiva é simplesmente uma transmissão de sinais normal. A localização da dor neuropática, ela respeita os dermátomos, e os pacientes têm dificuldade em definir os seus sintomas. Eles quase sempre dizem para o médico: doutor, é como se fosse um cobreiro, é como se fosse um choque elétrico, mas ele nunca tem essa precisão. E por último, o que caracteriza a dor neuropática é a pobre resposta aos analgésicos usuais. Então eles não respondem, essa dor não responde aos tratamentos mais comuns, enquanto que a dor nociceptiva, ela é aquela dor mais banal, a dor do futebol, quando a gente bate o prego, bate o martelo no dedo, ela responde muito bem aos anti-inflamatórios. Então essas são diferenças fundamentais para a gente fazer o diagnóstico. Existem escalas que podem nos ajudar nisso. Tanto escalas de intensidade, que vão ser importantes depois para monitorar o tratamento, mas principalmente as escalas em que definem a qualidade da dor, entre neuropática e nociceptiva. Essa escala aqui que nós validamos por português, a escala de Lanz, ela define então esses três tipos de dor. São 7 perguntas, em que o máximo de pontos é 24, e dependendo da pontuação a gente vai ter dor características nociceptivas, dores mistas e dores neuropáticas. Isso ajuda muito a definir o tratamento, o protocolo de tratamento e o prognóstico também. Nós temos que tocar no paciente, nós temos que examinar esse paciente. E para isso a gente tem que conhecer que fibras estão lesadas nas dores neuropáticas. Não basta ser fibras, nervos quaisquer. Tem que ser as fibras finas, essas fibras que estão muito acometidas nos pacientes diabéticos, que elas carregam a informação de dor e temperatura. Então é essencial esse conhecimento para abordar o paciente e fazer o diagnóstico. Uma das maneiras da gente quantificar essa disfunção desses nervos é usando esses termodos, essas espécies de estimuladores térmicos que vão elevando a temperatura, e o paciente é orientado então a apertar o botão quando sente calor, dor por calor, aqui o frio e a dor por frio. Todas essas sensações são funções das fibras finas. E veja o exemplo de um paciente que tem dor neuropática e tem lesão nessas fibras. Esses são os limiares de um sujeito normal.
ele sente calor a mais ou menos 34 e dor a gente sente mais ou menos quando o estimulador aqui está a 44 graus. Isso são funções das fibras C e a delta, que são as fibras finas que eu já falei. Veja o paciente diabético com dor neuropática, veja como são os limiares dele. Então, apesar dele ter as fibras bloqueadas, ele sente a dor neuropática. Esse é o grande paradoxo da dor neuropática. O nervo está lesado, mas ao mesmo tempo ele manifesta uma atividade desorganizada, como se fosse realmente uma epilepsia. Não é à toa que os pacientes respondem, depois nós vamos ver no tratamento, aos anticonvulsivantes. Então essa é a mensagem número 2. Vão ser 6 mensagens aqui nessa primeira aula. De que o exame sensitivo anormal sugere dor neuropática, enquanto que o exame físico normal afasta um pouco essa possibilidade. No mundo tem se criado esforços para melhorar esse diagnóstico, então está se exigindo para ensaios clínicos a necessidade de exames confirmatórios, para que a gente possa dizer que essa dor neuropática é definitiva, mais do que possível ou provável. E que ferramentas são essas para fazer esse diagnóstico? Certamente não é a eletroneuromiografia convencional, no qual a gente tem a experiência lá no HC de Porto Alegre. A eletroneuromiografia, apesar de extremamente útil, ela só nos mostra o que está acontecendo com as fibras grossas, e não são essas fibras que conduzem a sensação dolorosa. As fibras finas estão aqui, elas são avaliadas pelos potenciais evocados nociceptivos, que são estimuladores de laser ou de calor por contato, que são capazes de gerar potenciais evocados registrados no nosso escalpo. Então, se o potencial é pequeno, há lesão. Se o potencial é normal, isso afasta a possibilidade de ser dor neuropática. Eu aqui fiz questão de registrar essa foto com o Dr. Cruco e o Dr. Garcia Larrea, que são precursores do uso destas ferramentas no diagnóstico de dor neuropática. Vejam aqui esse estudo com laser e viu que os pacientes que têm dor neuropática têm exame alterado, enquanto que os que não têm dor neuropática não têm esse exame dos potenciais evocados alterados. Esses potenciais, eles estão sendo cada vez mais disponíveis no Brasil, são poucos centros, mas em breve eles vão estar nos ajudando a melhorar o diagnóstico. Veja aqui o exemplo que nós fizemos lá em Barcelona, de um paciente com mialgia parestésica, eu costumo dizer que é a síndrome do túnel do carpo da coxa. Pois aqueles que têm dor neuropática, veja como o potencial evocado deles é menor do que o lado que não está afetado e menor do que os pacientes controles quando estimulados a 51 graus, que são as fibras, o estímulo das fibras finas. A biópsia de pele, ela também está chegando como uma ferramenta para fazer esse diagnóstico, porque na superfície da pele nós temos as fibras finas também, os receptores estão ali. Então, a biópsia de pele, ela é capaz de quantificar a quantidade de fibras finas na epiderme. Felizmente, existe uma boa correlação entre a quantidade de fibras da biópsia e esses potenciais evocados. Ou seja, os potenciais evocados são muito mais fáceis de fazer e vão estar sendo utilizados cada vez mais na prática clínica junto com a eletroneuromiografia para ter um dado objetivo dessa dor neuropática. Vejam que como aumenta a amplitude, aumenta o potencial, a densidade de fibras na superfície. Esses são pessoas, o TEL, extremamente criativas, porque eles descobriram uma outra maneira de fazer o diagnóstico de lesão dessas fibras que dão a dor neuropática. E simplesmente é botar a mão na água por 40 minutos e depois olhar para os dedos das mãos. Se nós tivermos rugas, como todos nós temos quando tomamos banho ou ficamos muito na piscina ou no mar, é porque nossas fibras finas estão funcionando. Se nós não tivermos rugas, isso aqui é um indício de que nós temos lesão de fibras finas, que são aquelas responsáveis pela dor neuropática. Então está aí uma dica barata. Enfim, o problema é que tem que ficar uns 30 minutos, mas é algo que o paciente pode fazer em casa, né, e fotografar e levar para o seu médico. Então, ficamos com a mensagem 3 aqui, de que dados clínicos e neurofisiológicos dos potenciais auxiliam na distinção entre a dor nociceptiva versus a dor neuropática, que vai definir, então, o tratamento desses pacientes. Por que uns têm dor e outros não têm? Essa é a grande pergunta. Vamos supor que nós cortamos o nosso nervo, por que uns têm dor neuropática e outros não têm? A resposta está aqui nesse slide. Existe uma predisposição genética a isso. E não só para a dor neuropática, todas as dores. Então, está se buscando genes para saber quem são esses pacientes que vão ou não vão responder, ou que vão ou não vão ser submetidos a uma intervenção mais invasiva, com base na sua carga genética.
Aí nós ficamos com a mensagem 4, de que a bagagem genética predispõe tanto a dor nociceptiva quanto a dor neuropática. E isso é importante na hora de tratar o paciente, é saber como é que é a sua linhagem, como é que é a sua família, para saber o grau de agressividade que nós vamos ter depois, quando nós vamos falar sobre tratamento. Eu vou finalizar aqui a minha apresentação com casos ilustrativos, que podem ser casos que vocês, porventura, podem ver na prática clínica, para a gente também discutir no final. O primeiro caso é de um paciente masculino que vinha com parestesias e uma dor queimante nas extremidades, com 1 ano de evolução. Naquela escalinha do LANS, ele tinha um score 22, ou seja, uma dor claramente neuropática. Os reflexos aquilianos não existiam, mas os patelares estavam preservados. Então, essa figura do local onde ele sentia as queixas. Nos exames neurofisiológicos, a gente vê que a eletroneuromiografia convencional está aqui evidenciando uma lesão de fibra grossa, mas também de fibras finas, aqui nos limiares térmicos. Ou seja, veja que os limiares estão extremamente aumentados, o que sugere a lesão das fibras finas como causadora dessa dor. E esse paciente tinha um teste de tolerância à glicose alterado. Esse é um paciente diabético. E isso é importante. A gente sempre tem que pensar em diabetes, porque 50% dos diabéticos, depois de 8 anos, vão ter neuropatia. E dessas neuropatias, 15 a 20% delas vão ser dolorosas. E muitas vezes os pacientes debutam o seu diabetes, não se sabem diabéticos, mas vêm ao consultório com queimação. Então, o diabetes é o primeiro diagnóstico. E aí nós ficamos com a mensagem número 5, de que a dor neuropática, sempre pensar em diabetes. Ou, mais recentemente, alguns estudos têm visto que os pré-diabéticos, ou seja, aqueles que estão entre o estágio de normal e diabéticos, também estão em risco aumentado para lesão de nervo de fibra fina e, portanto, com risco aumentado de ter dor neuropática, muitas vezes com a glicose normal, mas com teste de tolerância alterado. Então, pensem também no pré-diabetes como uma causa importante. Esse é um paciente recente que eu estive lá em Porto Alegre, que uma dor em queimação e uma perda de peso de 20 quilos em 3 anos. Esse paciente foi extensivamente investigado para neoplasia e nada. Ele chamava atenção na revisão de sistemas, diarreia e vômitos frequentes. Eu vou mostrar um vídeo dele aqui, ele fazendo o teste tentando ficar sobre os calcanhares. Ele era incapaz, então, de fazer a dorsiflexão. Veja como ele utiliza o corpo para trás para tentar fazer esse comando. E chamava atenção também um brilho na sola dos seus pés e muito suor excessivo, o que evidenciava uma disfunção autonômica. E aqui nesse vídeo, vocês têm que olhar com boa vontade, a gente vê fasciculações em quadríceps, em vasto medial, o que revelava também uma alteração motora. Então, esse paciente tinha uma polineuropatia completa. No exame, o que chamava atenção, quando a gente fazia o eletrocardiograma, é que aqui, enquanto isso é um sujeito normal, veja como a variação do intervalo QRS, no exame dele era fixo. Ou seja, corroborando aqueles achados dos pés de que as fibras finas autonômicas também estavam comprometidas. Então, vocês vejam a diferença. Ou seja, na eletroneuromiografia a gente pode contar com esse recurso, né, de pegar os mesmos eletrodos que a gente avalia o nervo e colocar no precórdio para avaliar, então, o QRS, a variação desse intervalo. E esse paciente, nós acabamos enviando esse exame para fora, porque havia um encontro em Porto Alegre sobre polineuropatias e acabamos fazendo o diagnóstico de polineuropatia amiloidótica familiar. Então, mesmo no paciente idoso, isso pode ocorrer. Logo, essa mensagem de que é importante, de que testes genéticos muitas vezes podem ajudar na elucidação diagnóstica em alguns casos de dor neuropática. O outro caso é a doença de Fabry, que é caracterizada então por uma dor muito forte. Para finalizar, vamos falar do caso 3, que é um paciente de 65 anos que tem dor em choque de extremidades, pior à noite, com alto consumo de álcool, 2 garrafas por dia, uma história pregressa de hipertensão, hipotireoidismo, dislipidemia em uso de estatina. Então, esse é um paciente, eu diria, bastante comum na prática clínica. E a sua LANS, a sua escala que define a qualidade da dor, estava lá em cima.
O exame físico dele havia um déficit da vibração e termoalgésico, portanto, as fibras grossas aqui de vibração e finas estavam alteradas. E a eletroneuro também ajudou, confirmando essa impressão de que é uma polineuropatia puramente axonal e sensitiva. E aí eu trago para vocês algumas evidências de como essas condições que ele apresentava predispõem à dor. Vejam aqui, pacientes com hipotireoidismo podem ter lesão em fibra fina, pacientes com dislipidemia podem ter lesão de fibra fina e dor neuropática, e quem toma álcool também pode ter aquela dor neuropática clássica. Ele tinha todas as condições, inclusive ele tomava estatina, que também está sendo envolvida na gênese da dor neuropática. A estatina é conhecida por dar miosite, problemas do músculo, e agora também tem sido implicada na dor neuropática. Vejam como a multiplicidade de causas e como é importante a gente reconhecê-las para não só tratar o sintoma, mas tratar as causas também da dor neuropática. Perdão, esse é o último caso de uma paciente de 55 anos com dor muscular difusa. Vocês vão ver que esse paciente é familiar, porque isso também é bastante frequente. E dor em queimação, muita ansiedade e sintomas depressivos. Paciente na escala de Lanz, ao contrário dos outros pacientes, tinha uma dor claramente nociceptiva, apesar dessas dores em queimação, e o resto do exame da eletromiografia normal. Ela fez o CHEPS, que nós fizemos na ocasião em Barcelona, e estava normal também, ou seja, as fibras finas confirmadas de que estavam normal. Então, como explicar essa dor em queimação? Ela chegou a fazer a biópsia de pele, e veja como a biópsia de pele dela está cheio de receptor de fibra fina, ou seja, normal, ao contrário de uma biópsia de pele de alguém com dor neuropática por lesão de fibra fina. Vejam como não existe aqui quase nada de receptores por lesão. Esse aqui era um paciente diabético lá de Barcelona também. E total que essa paciente tinha fibromialgia, que é uma situação que pode confundir bastante com dor neuropática. Alguns pacientes realmente têm características neuropáticas, mas depois com uma lupa, com cuidado na entrevista do exame físico, a gente acaba vendo que isso na verdade se trata de uma doença mais central, que é a fibromialgia. Então essas são as conclusões para vocês levarem para casa da nossa primeira parte, de que a via da dor está lesada. Nos casos de dor neuropática, o exame físico anormal sugere a dor neuropática que a gente está buscando, e que os dados clínicos neurofisiológicos são importantes para identificar essas dores, de que o background genético ele é decisivo, até para dar prognóstico, não só diagnóstico. Testes genéticos podem ser lançados, muitas vezes. E, finalmente, que a dor neuropática sempre pensar em pré-diabetes e diabetes, que são causas tratáveis de dor. Certo? Eu deixo aqui com vocês o meu site, que vocês podem clicar. Esta aula já está lá, no ícone Aulas em PDF, para vocês, além do vídeo que vai estar à disposição no site da ABN. Eu finalizo aqui a primeira parte e abro para as pessoas que queiram fazer perguntas e comentários neste momento. Eu vejo aqui a pergunta que está entrando. Ok. Box. Ainda não há perguntas. Esperamos um pouco. Ou seguimos. Ok. Como sempre, há um pouco de demora aqui na transmissão. E aqui aparece a primeira pergunta do Michael Queiroz dos Reis, de Uberlândia, Minas Gerais, que faz a seguinte pergunta: a eletroneuromiografia, então, não deve ser somente o exame para neuropatia diabética? O que você sugere na prática fazer? Talvez eu tenha me expressado mal. Embora a eletroneuromiografia não avalie as fibras finas,
avaliando as fibras grossas, muitas vezes isso pode ser um espelho do que está acontecendo com as fibras finas. E no final das contas, a eletromiografia pode ser sim útil. O que pode acontecer, e o clínico tem que estar atento, é que numa dor neuropática inicial, a eletromiografia pode ser absolutamente normal. E com o tempo, ela ficará normal. Porque na diabetes, por exemplo, ele começa afetando as fibras finas primeiro e depois as fibras grossas. Então, se a eletromiografia for feita num estágio um pouco mais tardio, ela vai acusar lesão e isso certamente também, indiretamente, vai ajudar o raciocínio de que as fibras finas também estão lesadas. Obrigado pela pergunta, eu não tinha deixado muito claro. Nós temos uma outra pergunta aqui do Caio Romero Cardoso Alves, de Recife, e que pergunta qual é o mecanismo pelo qual as estatinas provocam dores neuropáticas. Caio, eu não sei te explicar. O artigo que eu coloquei ali, eu acabei só lendo ele na superficialidade, mas ele está à disposição ali no site, a referência, para que tu busques ali a explicação do autor para essa anomalia. Agora a pergunta é, por que todo mundo não tem dor neuropática? Então, certamente é uma combinação de predisposição genética junto com a estatina. Então, tem que examinar isso com cuidado. Próxima pergunta aqui, o Renato. O Renato pergunta: boa noite, doutor. Minha mãe é a Laura Prado Isolani Santos, de Minas Gerais, Divinópolis. Minha mãe tem hipotireoidismo de Hashimoto, vírus da hepatite B e artrite reumatoide. De um mês para cá, ela tem sentido forte queimação no pé, pegando o dedão e subindo para o peito do pé. O que pode ser alguma correlação total. Todas essas três condições aqui são passíveis de gerar dor neuropática. Então, o que tem que se fazer é tratá-las de forma bastante rigorosa e torcer para que essa sensação cede. Se não ceder, aí nós vamos ter que lançar mão de tratamentos sintomáticos que eu vou falar no último módulo. A próxima pergunta é de Ovair Mota, de Varginha, Minas Gerais. Quais os exames complementares mais indicados para se fazer o diagnóstico de dor neuropática periférica, causada por compressão radicular a nível de coluna lombar? Aqueles mesmos exames que eu falei, os potenciais evocados, eles identificam uma lesão na via, seja no nervo, seja na raiz, que é na radiculopatia, seja na medula, seja no cérebro. Então, esse exame, ele te diz, está lesado ou não está, ele não te dá o nível. Portanto, os potenciais evocados, os limiares térmicos, são bastante interessantes para documentar, então, a lesão em um paciente que sente dor, para a gente fazer a correlação entre esses achados neurofisiológicos e dor neuropática. O Mauro Gomes Araújo, de Santos, São Paulo, pergunta: comente a respeito das neuropatias pós-gastroplastia. Extremamente interessante e oportuna essa pergunta, porque quando a gente fala em gastroplastia, a gente fala em, muitas vezes, síndromes desabsortivas, problemas de absorção. E entre elas, algumas vitaminas são essenciais para o nervo, que é a B12, que é a B1, que é a B6, que muitas vezes, após esse procedimento, os pacientes têm um déficit e que acaba redundando em lesão do nervo e dor neuropática. Portanto, é muito importante um acompanhamento nutricional, endocrinológico e clínico como um todo, para controlar, então, a reposição dessas vitaminas que muitas vezes passam a não ser absorvidas após a gastroplastia. Extremamente relevante as perguntas aqui todas. Vamos aqui. O Jorge Jales de Carvalho, de Fortaleza, ele pergunta: Torpedo, parabéns pela exposição inicial. Lhe agradeço, Jorge. Quais os centros brasileiros que dispõem o diagnóstico pelas placas de calor? Nós temos em Porto Alegre, em Ribeirão Preto, do professor Wilson. Nós temos também no Rio de Janeiro com o professor Oswaldo Nascimento.
e também com o pessoal da Paulista também está dispondo. Então, são esses 3 centros que estão com CHEPS, que eu saiba, que chama CHEPS, certo? Então, pode entrar em contato comigo, eu posso te dar mais detalhes se tiveres interesse em enviar algum paciente ou fazer algum estudo nesta linha. O Hélio Hiller de Mesquita, de Araçatuba, São Paulo, ele escreve: a dor neuropática infecciosa, como a dor associada ao herpes zoster, sem lesão cutânea, pode ser diagnosticada com os mesmos procedimentos? A resposta é sim. A vantagem desses potenciais evocados é que tu não precisa botar no trajeto de nervo, tu pode botar em qualquer lugar do corpo. E realmente existe o herpes zoster sem lesão de pele, tal como existe o Hansen, a hanseníase sem lesão de pele, que dá dor neuropática. Então eu até busco um outro exemplo para casar com o herpes zoster de como esses instrumentos podem ser úteis, não só o potencial evocado, mas simplesmente botar ali aquele aparelhinho que o paciente aperta o botão quando sente calor ou dor por calor, sempre comparando com diferentes lados, certo? Mais perguntas, pessoal, a gente tem que estar avançado no tempo, eu vou procurar responder elas pessoalmente por e-mail e vamos dar seguimento então à aula 2, que fala sobre a fisiopatologia, os mecanismos da dor neuropática. Eu faço questão de falar sobre essa aula e enfatizá-la porque as pessoas falam sobre fisiopatologia por falar, mas a fisiopatologia da dor neuropática deve ser discutida na medida em que existe essa grande pergunta: por que nós não conseguimos aliviar 100% das dores neuropáticas dos nossos pacientes? Então é por isso que é preciso saber a fisiopatologia, para tentar avançar nesse sentido. Provavelmente porque existem maus marcadores de dor, a gente tem que confiar no paciente. Existe um foco excessivo no que ocorre no cérebro, uma espécie de teoria para simplificar tudo, dizer, isso tudo é sensibilização central, isso dificulta muito a abordagem terapêutica. Porque existe um limitado conhecimento sobre de como esse nervo está excitado, como esse nervo fica descarregando de forma anômala. Existe um pouco conhecimento sobre os mecanismos disso. E porque existem muitas teorias que saem todo ano. Tá? É interessante esse artigo do Divor, que ele diz: dor neuropática, o que nós fazemos com tanta teoria? São muitas. Então isso dificulta a abordagem, porque eu teria que usar muitos medicamentos para atender todos os diferentes mecanismos. E isso vai representar toxicidade para o nosso paciente. Então, eu diria que é por isso que nós ainda não conseguimos, porque nós temos estamos deficitários nessas áreas. Mas aí eu recorro à lei de Ockham, um filósofo de 1300, de que diz que a explicação mais simples tende a ser a melhor. E eu confio nisso e por isso eu vou defender a fisiopatologia da dor neuropática mais por essa linha. Simplesmente, quando a gente tem um fenômeno sensitivo negativo, é porque existem potenciais de ação que não estão chegando no nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente corta um nervo, eu não sinto mais a minha mão. E a dor neuropática ele é um fenômeno sensitivo positivo, ou seja, está chegando demais no meu cérebro. Algo está chegando demais. Potenciais de ação estão chegando de algum lugar de forma exagerada. Aí que eu vou no consultório, aí que eu vou no meu médico, me queixando de dor. É simples. Então, da onde vêm esses potenciais anômalos excessivos ao cérebro? Uma das pistas é aqui, ó, em algum lugar dessa via. Então, quando nós temos lesão em qualquer lugar desta via da dor, seja nas fibras finas ou seja nas suas projeções centrais, a gente pode ter essa dor. Então fica aquela coisa, tudo bem, eu tenho lesão nessa via, mas por que realmente isso acaba gerando a dor neuropática? A ferramenta para responder isso certamente não é a eletromiografia, porque, como eu já falei, ela atende mais à função das fibras grossas. E aqui nós temos esses instrumentos que eu já falei nos potenciais evocados, tanto o laser quanto o calor, mas eu quero falar mais da microneurografia, porque é um exame extremamente preciso na medida em que se coloca uma agulha dentro do nervo. Veja, na eletromiografia a gente coloca eletrodos na pele e faz uma série de suposições. A microneurografia é isso que vocês estão vendo. Eu tive o privilégio de participar de várias sessões. Esses são 3 lugares no mundo que fazem deles em Barcelona, em que, aqui está, no caso, estou eu aqui como cobaia. Eram colocados dentro do meu nervo agulhas para detectar, então,
como é que está a excitabilidade desse nervo. Então aqui é um exemplo, ó. Aqui está dentro do meu nervo, o registro, uma agulha de tungstênio extremamente fina, a gente estimula e depois provoca esse nervo de várias formas, seja com agulhadas ou seja através do fogo, para justamente estimular fibras da dor. E a gente vai ter um registro, certo? Eu não vou entrar nos detalhes desse registro, isso está no site, mas eu só vou dizer o que a gente encontra. A gente encontra curvas como essa aqui que está se formando. Veja que tem uma linha reta, que são latências constantes, e depois ela vai fazendo um arco. Isso aqui é o registro meu mesmo, eu estava filmando o meu próprio registro. E o que se descobriu, então? Que existem 4 tipos de fibra C, não só uma. E a fibra que está envolvida com dor neuropática é essa aqui, ó, é a fibra MIA, que é mecano insensível. Esse padrão aqui no exame da microangiografia é que detecta a dor neuropática, porque o pessoal lá da Inglaterra, junto com o Serra e o Ochoa, eles viram que quem tem dor neuropática tem uma dupla curva, tem uma dupla descarga. E aí explica por que essas descargas são excessivas. É como se fosse aqui uma crise epilética do nervo. E realmente dá para ver bem, que são as chamadas double spikes, são duplas pontas. Isso aqui é um marcador extremamente específico da neuropática. Só que esse exame é extremamente difícil de fazer, ele dura 4 a 5 horas e talvez tu saia dali sem esses registros. Então, na prática clínica é bastante limitado, mas nos gera uma série de reflexões sobre a fisiopatologia. E vejam aqui um paciente com dor neuropática, como seria a curva. Veja, eu estou com a agulha dentro do nervo do paciente. Veja como fica a dupla. Está ali a dupla spikes, ó. Aqui está o Jorge Serra mostrando. Então isso aqui realmente é uma conversa com o sistema nervoso periférico. E aí o paciente não precisa me dizer se tem dor ou não, eu sei que ele tem, porque existe uma correlação muito grande entre essa dupla descarga aqui do nervo com os sintomas do paciente. E isso tem muito a ver com canais iônicos que deixam ou não deixam entrar íons no nervo. Então está se vendo que o principal canal envolvido na dor neuropática, que faz com que o nervo fique excitado e forme aquelas duplas espículas, é o canal chamado NaV 1.7. E que, por sua vez, está ligado, essa disfunção desse canal, que deixa entrar e deixa o nervo ficar excitado, com uma série de síndromes dolorosas, tanto a eritromelalgia, que é uma dor em queimação que é herdada, mas também a insensibilidade à dor. Famílias que não sentem dor. Então veja como esse canal pode ser modulado, esse canal iônico de sódio, tanto para mais quanto para menos. E aí nós vamos entrar na questão genética. Entrando na fisiopatologia autonômica, vocês conhecem essa síndrome aqui do paciente que tem dor nessa mão e a dor fica inchada, fica vermelha e fica com a temperatura alterada. Isso se chama distrofia simpático-reflexa ou dor regional complexa, mais recentemente recebeu esse nome, tá? E o problema daí no caso dessa dor neuropática não é na MIA, mas sim nessa fibra C autonômica, que regula o nosso sistema autonômico. Vejam esses estudos de distrofia simpático-reflexa publicados em revista de alto impacto, como a Nature, de que as fibras autonômicas, elas andam junto com as fibras da dor, então elas sensibilizam essa fibra da dor e acabam gerando então a dor da dor regional complexa, que é a sigla CRPS, dor regional complexa, que é a antiga distrofia simpático-reflexa. Então isso está provado, de que lesão nessas fibras também causam dor neuropática. Um outro sistema pelo qual a gente pode ter mais dor é o nosso sistema antidor, que nasce lá no tronco e toda vez que a gente toca no fogo ou toca em alguma coisa que dói, existe uma descarga descendente que nos ajuda a aguentar essa dor. Todo mundo tem isso, especialmente em situações de estresse. Aquela velha cena do soldado lutando na guerra, quando ele está ali, às vezes ele perde a perna e continua lutando, ele não sente dor, porque esse sistema está extremamente ativo. Tá? Dessa estrutura aqui, que é a substância cinzenta periaquedutal, que eu vou chamar aqui de PAG, tá? Que é o nosso sistema antinociceptivo. E que ele é extremamente ativo, ele não é nada passivo, ele está sempre nos protegendo aqui conforme os estudos de ressonância funcional. Tem pessoas que têm esse sistema extremamente funcionante. Entre elas, esse mestre de yoga que alegava não sentir dor enquanto meditava. E vejam que interessante que quando ele não meditava e a gente oferecia calor, e os pesquisadores ofereciam calor doloroso para ele, veja como coloria as partes do cérebro responsáveis pela matriz da dor, como era de esperar.
Mas quando ele meditava, essa dor não entrava. Como se ele, ao meditar, ele potencializasse esse sistema antinociceptivo. Que bom seria se todos aprendêssemos a ser como esse mestre, ou como os faquires, ou seja, dominar esse nosso sistema antidor. Que bom seria, mas certamente isso é uma coisa inata, genética desta pessoa, mas isso prova como esse sistema é importante. Ou seja, eu posso ter a pior lesão de nervo possível, mas se eu tenho um sistema antinociceptivo eficaz, essa dor do meu nervo, seja do diabetes ou seja da quimioterapia, ela não chegaria ao meu cérebro. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração na fisiopatologia para tratar esses pacientes. Um dos tratamentos, por exemplo, atualmente é a estimulação cerebral para potencializar esse sistema. E claro que existem diferenças individuais e genéticas que determinam a força desse sistema antidor. E de novo nós vamos para a questão genética. Uns têm mais, outros têm menos, e por isso que uns vão ao médico e os outros ficam em casa. E veja como o cérebro é diferente de quem tem dor versus quem não tem dor. Aqui é o cérebro do paciente com dor regional complexa e ele é morfologicamente diferente dos controles. Ou seja, nós temos que olhar também para a dor lá no cérebro, não só para a periferia. E aí eu resumo então, na minha opinião, esse é um slide que eu criei, de que a fisiopatologia da dor neuropática ela reside na lesão da via nociceptiva com a disfunção desses canais, que vão gerar então esses impulsos das duplas espículas, que juntamente com o sistema nervoso e com deficiência nesse sistema de defesa, eles vão potencializar então esse mecanismo e vão redundar na dor neuropática, que vai reorganizar nosso cérebro, que muitas vezes a gente cura isso aqui, mas o cérebro fica lembrando. Então a gente tem que olhar então para o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central para atender melhor os nossos pacientes. Então aqui eu coloco esse último slide das teorias todas versus a teoria mais simples, que é das duplas espículas, inspiradas nesse filósofo Ockham, de 1340. Muito obrigado, e vamos agora às perguntas, então. Eu vou salientar que, incentivar que vocês já façam as perguntas ao longo da minha explanação, para que elas cheguem aqui a tempo. Muitas vezes há um pouco de delay. Vamos ver aqui o que está chegando. O Antônio de Souza Andrade Filho, de Salvador, ele agradece pela objetividade e clareza da abordagem. Muito obrigado. E diz que realmente sabemos das dificuldades dos diagnósticos da dor neuropática em se tratando de estudos genéticos. Sim, como sempre, esses polimorfismos que são encontrados em pessoas que têm dor não é 100%. Porque existem vários polimorfismos, mas pelo menos 20% desses pacientes hoje já podem ser identificados através do estudo desses polimorfismos. No meu site, que vai estar no PDF, tem as referências desse autor, que é o Diatchenko, que é o russo, radicado nos Estados Unidos, e que vai abordar melhor essa questão quase filosófica, para que tu responda a tua pergunta adequadamente. Espero ter respondido parcialmente a pergunta do Antônio. Vamos aguardar aqui mais uma pergunta. Enquanto isso, eu vou me permitir tomar um gole d'água. Realmente há uma demora aqui. Bom, em função da demora, pessoal, eu vou optar por deixar que essas perguntas se acumulem. Não, uma aqui então, antes de passar para a terceira aula, que é a aula do tratamento. Vamos... Aqui o Rafael, de Curitiba, Rafael Brunetti Melo, elogia aqui o nosso esforço. Obrigado, Rafael, muito obrigado mesmo. Isso é um incentivo aqui para que a gente continue com essa mensagem de melhorar o diagnóstico e a qualidade de vida dos pacientes com dor neuropática, essa dor misteriosa, mas que a gente tem tanto a fazer. Vamos aqui para o tratamento, então, que é, no final das contas, o que a gente quer é tratar o nosso paciente, é aliviar ele da dor. Então, eu vou falar sobre o tratamento da dor neuropática, lembrando que existem passos para esse tratamento e que antecedem o uso de medicamentos para dor. O primeiro passo é entender
e certificar do porquê. Primeiro, porque se ele tem a dor neuropática, que a gente falou ali com aquelas escalas, né? Usar as escalas, o exame físico para detectar a lesão de fibras finas, mas estabelecer a causa e tratar a causa quando for possível. Quando for um diabetes, quando for um Hansen, quando for um herpes zoster, são causas tratáveis de dor neuropática. Identificar as comorbidades são muito importantes, porque muitas doenças pioram a dor neuropática e ainda mais elas alteram as doses que a gente vai dar para os pacientes. Então a gente tem que saber se esse paciente tem uma doença renal, tem uma depressão que vai potencializar essa dor e a gente vai ter que levar isso em conta e tratar essas comorbidades. E muito importante, dar informação ao paciente sobre o que é a dor neuropática, como é que ela funciona e gerar expectativas realistas de tratamento. A gente sabe que hoje um estudo considerado bem sucedido em dor neuropática, ela alivia 50% da intensidade da dor. Vejam, 50%. Então, não vamos gerar expectativa de que vai ser 100%, porque a gente sabe que os mecanismos são inúmeros e nós ainda não temos todos os medicamentos para atuar em todos os níveis dos mecanismos de ação. Sobre o passo número 2, que é o passo dos algoritmos, eu vou reunir aqui 3 diretrizes que foram publicadas no ano de 2010, que são muito boas, eu recomendo a leitura delas. Eu vou tentar dar uma resumida nessas diretrizes, ou seja, filtrar elas para o telespectador. Então, o passo 2, uma vez que eu dei o passo 1, aquele de informação, de diagnóstico, é respeitar o algoritmo. Então, toda vez que eu tiver uma dor neuropática periférica, seja no nervo ou seja na raiz, eu vou tentar alguns tratamentos que são considerados primeira linha, que são esses tratamentos aqui, a lidocaína, a gabapentina e a pré-gabalina, que são irmãs, os tricíclicos e os inibidores da recaptação, que são antidepressivos, e, se não responderem, de novo, a gabapentina e a pré-gabalina. Isso é importante. E, como segunda linha, os opioides, representados aqui pelo tramadol e a oxicodona, mas também podemos extrapolar para outros opioides, de acordo com a nossa disponibilidade. Então, isso aqui é fácil, a gente está vendo, mas existem nuances que eu vou comentar a seguir sobre cada uma dessas classes de medicamento. O passo 3, que seria como seguir esses pacientes. Como dizer que deu certo ou não deu certo? Então, aqui são recomendações de reavaliar a cada 3 dias, não só a escala visual analógica, a famosa EVA, mas também a qualidade de vida desses pacientes. Porque muitas vezes existe uma desproporção entre as duas. Se a escala visual analógica for menor que 3, e depois do nosso tratamento, manter por 6 meses e esperar que esse nervo dê férias para o paciente. Se não, se essa dor continuar acima de 4, que é considerada uma dor significativa, aumentar a dose ou adicionar um outro fármaco, seja de primeira, de segunda ou de terceira linha. Nós vamos falar a seguir. Se a redução da escala visual analógica, depois de tudo isso que nós fizermos, não for menor que 30%, por isso que é importante a gente documentar o que o paciente diz, nós vamos ter que trocar o tratamento e considerar a possibilidade de encaminhamento desse paciente para um expert em dor ou para um centro especializado em dor, porque aí sai um pouco do nosso dia a dia e é importante a gente contar então com uma equipe multidisciplinar. O passo 4, quando houver essa refratariedade, então, é usar os fármacos de terceira linha, que muitos deles aqui são extremamente familiares, que é a carbamazepina, que é o ácido valproico, são anticonvulsivantes conhecidos, e a capsaicina, considerada a terceira linha. E os tratamentos alternativos, do qual eu tenho uma extrema simpatia, porque na maioria das vezes são tratamentos extremamente baratos, seguros, e que vale a pena ser tentados em função disso. Sempre considerando, então, o encaminhamento a um centro que só vê pacientes com dor. É importante a gente ter, muitas vezes, essa retaguarda. Então, aqui, resumindo sobre os tratamentos farmacológicos, são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, os opioides e os medicamentos de uso tópico. Os tricíclicos são classicamente representados pela amitriptilina. Eles têm efeito analgésico independente do efeito antidepressivo, que se achava antes, não, melhora a depressão, melhora a dor. Na verdade, esses fármacos são utilizados em doses bem baixas. Essa é a dose analgésica. É barato, administrado uma vez ao dia, tem um tempo de efeito que demora, essa é uma das limitações dos tricíclicos.
Mas a principal limitação dos tricíclicos são os efeitos anticolinérgicos, que é a boca seca, hipotensão ortostática, constipação, retenção urinária, cardiotoxicidade. Se recomenda fazer um eletrocardiograma de base. E se preferiria a nortriptilina e a desipramina, porque tem menos efeitos colaterais. Lembrando que a desipramina não existe no país. Então, a nortriptilina é uma candidata dentre os tricíclicos, mas também tem a limitação de ela não poder quebrá-la. Então, são doses um pouco engessadas. Então, a gente perde um pouco da flexibilidade de uso dos tricíclicos. Mas é sempre uma opção para pacientes mais jovens e que não tem muito problema anticolinérgico. Seguindo na linha dos antidepressivos, a gente falou dos tricíclicos, nós vamos falar dos inibidores seletivos da recaptação, não só de serotonina, mas também de noradrenalina. Eles são chamados de antidepressivos duais. É claro que muitas vezes a gente usa a fluoxetina, a paroxetina, como tentando encontrar o efeito desses antidepressivos, mas na verdade a literatura não recomenda esses antidepressivos mais comuns. Os antidepressivos duais são a duloxetina, que tem doses eficazes, começando a ser eficazes a partir de 60 miligramas, e que dá náusea, por isso tem que começar devagar, o que é outra limitação, porque o paciente ele quer um alívio mais rápido. E a venlafaxina, que está desenhada para vários tipos de neuropatia, a dose eficaz é relativamente alta, também tem que ser muito devagar, ter cautela em cardiopatas e experiência em vários pacientes de retirada, às vezes mesmo gradual, tu causa síndrome de abstinência, então tem que ter muita experiência e cuidado para usar esses antidepressivos duais, mas eles estão validados e são recomendados mundialmente. Dos anticonvulsivantes, os anticonvulsivantes mais clássicos, que é a carbamazepina, o ácido-valproico, a fenitoína, eles são considerados terceira linha, por isso que eu vou falar dos fármacos de primeira linha, que são encabeçados pela gabapentina, que são os ligantes da subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio, que é um fármaco interessante, só que tu precisa de muita dose para fazer o efeito, e ele demora, e o paciente acaba ficando extremamente sedado com essas doses. Então, a minha experiência do HC de Porto Alegre é que a gente tem que realmente nos esforçar muito para que ele se veja beneficiado por uma droga que é dada 3 vezes ao dia, que é outra limitação absoluta, eu encaro em termos de adesão. Tem que corrigir para a função renal, tem que começar devagarzinho, como eu já falei, e tem que ter muita paciência, porque ela é devagar. E provavelmente esse é um dos motivos pelos quais a pregabalina foi criada, para justamente sanar esses problemas da gabapentina, porque eles são basicamente a mesma molécula. A pregabalina, a diferença é que ela é mais rápida e ela não tem aqueles efeitos vistos com a gabapentina. A dose inicial, os comprimidos são de 75 e 150, pode começar com 150, eu sempre começo 75 à noite para ir titulando e aumentando até 300 miligramas por dia em 1 ou 2 semanas. Aqueles que não tolerarem, aqueles que tolerarem chegar a 300, ele tem a vantagem de que com 600 tu consegue mais efeito. Então é uma droga que te dá, um medicamento que te dá uma certa flexibilidade de uso em pacientes que continuam com dor após o início do fármaco e que não sentem efeito adverso, ou seja, aí pode seguir insistindo nele. A pregabalina realmente, recentemente foi considerada o único medicamento nível grau A para aquela dor neuropática do diabético, ao contrário dos outros fármacos. Então é um fármaco que tem um poder e uma experiência de investigação bastante importante. Foi publicado isso aqui no Neurology, uma revista extremamente idônea. Com relação aos opioides, eles são utilizados para aquela dor crônica agudizada, ou seja, são crises dentro de um quadro crônico. Ela não é recomendada para o uso continuado. Tá? E aqui eu apresento uma tabela que eu sempre tenho que consultar ela, porque muitas vezes a gente está com outros opioides, de equipotência, para a gente saber qual é a dose de uma com relação à outra, o que é equivalente. Então é sempre importante saber que a gente pode usar vários opioides em várias formas, seja subcutânea ou intramuscular ou oral,
e nesses intervalos aqui. Então, repito, são fármacos de uso agudo dentro de um quadro crônico. Jamais são escolhidas para um tratamento continuado. A capsaicina é uma droga que está crescendo, é uma droga cutânea, que, enfim, ela é bastante prática naquelas dores em que é muito localizada, ou seja, dor em bota. Ali dá para passar a pomada e a única grande limitação é a adesão. Os pacientes não têm paciência de passar, esperar 15 minutos, retirar com água e fazer isso 3 vezes ao dia. Eu tenho uma experiência própria com essa pomada, eu mesmo apliquei em mim por uns bons dias para saber qual o momento exato para ser retirado para que não doa. E eu posso dizer para vocês que é 15 minutos. Os pacientes têm que usar luvas, porque senão a própria pomada ela gera dor neuropática, então tem que ter muito cuidado. Então isso é uma limitação. Poucos pacientes aderem em função disso, mas é algo que para o paciente que tem um grau de adesão maior, a gente não pode esquecer. O que está sendo agora bastante postulado topicamente é o Lidoderm, que é a lidocaína 5%, que ela é em adesivos. Tá? Então se passa esses adesivos de 2 a 3 vezes ao dia e tem sido preconizado como uma terapia bastante eficaz em termos de alívio. O único problema é que ainda não está disponível no Brasil. Eu consegui trazer isso da Europa para alguns pacientes, especialmente os com herpes zoster, em que existe uma lesão bastante localizada, era uma lesão torácica, e houve uma resposta bastante interessante. A vantagem dela é que tu pode recortar e botar exatamente na área de eleição, então acaba economizando bastante, porque daí tu não gasta um PET a cada utilizada. Essa tabela é muito interessante, que é o número de pacientes que tu precisa tratar para beneficiar. Então a gente vê aqui que os chamado NNT, então os fármacos com menor NNT, ou seja, os fármacos que tu precisa menos gente para beneficiar, são esses aqui que eu falei, tá? Mas que também inclui esses fármacos de terceira linha que tem que ser lembrados. Aqui é uma tabela de NNT separado para tipos de dor neuropática, e vejam que os tricíclicos, a gabapentina, pregabalina e os opioides, também eles encabeçam a lista de fármacos com maior utilidade em termos de eficácia. Essa tabela aqui está bastante poluída, eu trouxe ela apenas para que vocês consultem depois no site ou aqui mesmo, mas ela é um resumo da dose inicial, da dose máxima e da dose e do tempo que tu precisa para um tratamento estável, que são informações úteis para que tu não abandone o tratamento antes da hora. É muito comum os médicos, não, isso aqui não serve mais, mas é porque não tem paciência de esperar, e o paciente também não. Então, isso é um dado importante de informar ao paciente, dentro daquele princípio de gerar expectativas realistas, de que ele vai ter que ter paciência, de que ele tem uma dor há 3, 4 anos e que ele vai ter que esperar um pouco mais, algumas semanas a mais, para que esses fármacos façam efeito. Então, eu botei essa tabela mais a título de ilustração, para ser consultada a posteriori. Existe a dor neuropática, os estudos todos são de dor neuropática periférica, mas a dor central, se viu, a dor neuropática central, ou seja, um AVC que dá dor, os fármacos que mais respondem, que são mais eficazes, são os canabinoides, que não existem no Brasil ainda, e os antidepressivos tricíclicos. Essa droga está badalada, atualmente na ABM está se discutindo o uso dos canabinoides nas enxaquecas, e vejo que na dor neuropática parece haver um espaço. A pregabalina ela foi testada em pacientes com dor neuropática central, com lesão da medula espinhal, e com uma eficácia bastante interessante num período de 16 semanas. Então, a pregabalina, além dos tricíclicos, pode ser utilizada também nos pacientes com dor central, de acordo com um estudo aqui bastante recente, aqui de 2013, e com 108 pacientes. A terceira linha, quase todos conhecem, são os anticonvulsivantes, são reservados para casos refratários, a primeira e a segunda linha. A carbamazepina e a osteovalproica fenitoína são os mais estudados, aqui estão os NNTs, só que eles têm muita limitação porque eles são 3 vezes ao dia, eles dão uma série de efeitos colaterais, não só sonolência. A fenitoína, por exemplo, em pacientes jovens, gera uma série de efeitos anticosméticos, né, que é, enfim, espinhas e
hiperplasia gengival, é muito chato isso. Então, eles são mais para pacientes, enfim, que não responderam à primeira e segunda linha. A cannabis, né, os canabinoides, tanto em spray quanto oral, quanto aspirado, tem sido também motivo de muito estudo, bastante interessante o seu papel, especialmente nas dores neuropáticas de etiologia central, conforme esse estudo aqui na dor da esclerose múltipla. A capsaicina também está sendo feita agora numa concentração de 8%, que é uma bomba, mas aí se faz mensalmente. Então, só botei aqui a título de curiosidade. A estimulação cerebral é algo que a gente está fazendo bastante aqui em Porto Alegre, que eu trouxe lá de Boston, da Universidade de Harvard, em que eles misturam a estimulação cerebral elétrica de baixa voltagem, o paciente praticamente não sente, junto com uma ilusão de que as pernas estão mexendo naqueles que têm dor por lesão na medula, e os gráficos são extremamente interessantes usando essa técnica combinada sem fármacos. Então, são tratamentos alternativos que eu resumi numa tabela aqui. Todos esses tratamentos alternativos de um artigo nosso que foi aceito agora na Arquivos, para vocês consultarem depois a posteriori, certo? Só para mostrar que eles são extremamente toleráveis e costumam ter preços acessíveis e podem ser tentados. Não custa nada, como uma medida adjuvante aos tratamentos de primeira linha. E para refletir, o último slide, eu vou trazer esse estudo aqui do pessoal de Mainz, do Ralph Barrow, que agrupou pacientes com dor neuropática de acordo com o seu exame físico. E viu que nem todos os pacientes com dor neuropática são iguais. Uns têm mais queimação, outros têm mais ataques paroxísticos, outros têm mais insensibilidade, e ele sugere fármacos diferentes para cada tipo de dor neuropática e atribui o insucesso dos estudos a não levar em consideração essas características individuais. Então, essa mensagem: trate seu paciente de forma individual, porque ele pode talvez se beneficiar de um antidepressivo tricíclico ou de um fármaco tópico, por ter uma peculiaridade que, de acordo com esse estudo aqui, está bem claro, tá? De novo, essa referência que está à disposição de vocês. E eu agradeço, mais uma vez, a terceira vez eu agradeço pela paciência de estar aqui com a gente. Essa é a foto lá do laboratório lá de Harvard, que eu fiquei esse último ano. E abro novamente a pergunta para a gente discutir sobre esse último tópico de tratamento. Certo? Vamos ver então as perguntas que chegam. Sempre lembrando que existe um pouco de demora aqui, então eu peço um pouco de paciência. Opa, aqui o Roberto dos Santos Sabino, de Brasília, ele pergunta: usa terapia pelo espelho isolada? Sim. Eu não sei se eu posso ir nos meus slides de novo. Eu posso ir? Posso ir? Deixa eu mostrar para você esse estudo aqui, ó, que é do estudo de espelhos isolado. Saiu no Neurology. Veja como o NNT, utilizando o espelho, que para quem não sabe, o sujeito tem dor numa perna. Então, a perna esquerda. Então, ele bota a direita no espelho e ele vê as duas pernas, só que só a direita mexe. Então, ele começa a mexer a perna que não dói e faz com que o cérebro aprenda a não doer mais a esquerda. Então, esse estudo foi feito aqui no Neurology e só o espelho, e isso foi eficaz. Então, deixa eu sair daqui e continuar aqui com... O Carlos Alberto da Silva de Jesus, de São Paulo, ele pergunta: a enxaqueca é uma dor neuropática ou nociceptiva? Essa pergunta é excelente. Eu recentemente estive num congresso de dor neuropática em Berlim e isso se discutiu, porque tinha uma sessão de enxaqueca. A resposta não poderia ser outra. É uma dor mista. É uma dor que inclui fenômenos de excitabilidade da via da dor, mas também coisas musculoesqueléticas. Então eu te diria que é uma dor mista, motivo pelo qual se beneficia com fármacos típicos para dor neuropática.
Vamos ver aqui o Caio. O Caio Alves pergunta, de Recife, há sentido usar pregabalina e gabapentina no mesmo paciente? A resposta é não. Como eles agem tem o mesmo mecanismo de ação naqueles canais, o que se faz quando um não responde é associar um outro anticonvulsivante que age em outro canal, ou um outro fármaco de segunda ou terceira linha. Então, os dois não haveria sentido usar. Opa, o Deusvenir de Souza Carvalho, São Paulo, ele me parabeniza aqui pela aula e aqui fala sobre o título do artigo. Concordo, sim. Ele fala que não é melhor usar o título do artigo que vai ser publicado de tratamento complementar ao invés de alternativos. Eu concordo, Deusvenir. E nós podemos mudar isso. E te agradeço por esse insight extremamente direto aqui. A Poliana Castro, de São Paulo, ela diz: comente a eficácia dos inibidores da recaptação de serotonina no tratamento da dor neuropática. Pergunta interessante também. Saiu agora pelo Ministério da Saúde o protocolo de dor crônica que ele preconiza a fluoxetina, a paroxetina. A minha opinião é que esses fármacos acabam beneficiando o paciente mais pelo seu efeito antidepressivo, não pelo seu efeito antineuropático. Portanto, valem a pena de certa forma, mas, de novo, não se comparam ao grau de evidência dos inibidores duais, que seria a duloxetina e a venlafaxina. Então, pode ser interessante. A Ariane Blandin, de Divinópolis, Minas Gerais, pergunta: existe um papel relevante para a atividade física no tratamento de dor neuropática? Total. Não existe tratamento de dor, não importa se é neuropática ou não, sem atividade física. A atividade física não só libera uma série de neurotransmissores, mas ele consolida os mecanismos antinociceptivos, é um fator de distração maravilhoso, socialização, etc, etc. Eu posso passar aqui horas falando sobre isso. Existe um livro que eu estou lendo, chama Spark, em inglês significa faísca, que é só sobre a evidência da atividade física sobre o cérebro. Eu recomendo a leitura desse livro, e que embasa muito isso que tu está perguntando e que eu estou te dizendo. Spark. Mariana Moreira Santana. Boa noite, obrigado pela aula. Gostaria de perguntar, caso uma paciente apresente resultado com pouca resposta, você tentaria o uso de pregabalina para dor neuropática? Eu não entendi muito bem aqui, Mariana. Talvez tu possa refazer essa pergunta, porque se é a pregabalina, eu uso sempre a pregabalina pela sua facilidade. Mas eu não entendi aqui, caso uma paciente apresente resultado com pouco... tentaria a pregabalina respeitando aquele período que eu tenho que esperar. Então, muitas vezes a gente atribui um insucesso porque a gente não esperou ainda. Então, eu tentaria conversar com o paciente para insistir um pouco mais. É uma droga bastante potente. O Hélio Willer, de Araçatuba, pergunta: existe preferência por algum medicamento para dor neuropática na esclerose múltipla? São os antidepressivos tricíclicos, certamente, e talvez os canabinoides são um futuro para os pacientes que esclerose múltipla e dor, que são vários. A Nádia Assano pergunta: qual a sua experiência com a pregabalina na síndrome complexa regional? A minha experiência é boa, mas nunca isolada. Sempre com algum tratamento adjuvante junto com a pregabalina, entre eles atividade física. Fabiane Honorato de Barros Lourenço, de São José do Rio Preto. É descrito o desenvolvimento de tolerância ao uso de medicações de primeira linha, necessitando maiores doses com o passar do tempo? Sim. Isso é uma limitação, por isso que toda vez que há uma resposta, a gente espera 6 meses e torce para que esse paciente não precise de doses maiores. Mas é sempre uma possibilidade, então a gente tem que estar aberto para isso. A Elizabeth Garcia Ferreira,
de Votuporanga, em São Paulo. Quando iniciar o tratamento na herpes zoster? Espera a dor neuropática agir? Extremamente interessante essa pergunta. Existem estudos que se começa o tratamento antes da dor para prevenir a dor. O problema é que essas drogas não estão isentas de toxicidade e a minha resposta pessoal, eu acabo esperando a dor. Mas pode ser que alguns pacientes, tratando antes, previna. Existe a vacina também que está sendo preconizada para isso. Mas no caso de tu quiser tratar um paciente preventivamente, eu optaria por tratamentos mais alternativos, ou seja, mais complementares, como diz o Deus Menir, para que tu não ofereça toxicidade ao paciente. Então, dá uma consultada nesse artigo que a gente escreveu, que pode ser uma possibilidade para esse paciente, para prevenir. O Paulo Santiago de Moraes Brito, ele diz: os efeitos analgésicos dos canabinoides têm ligação ao THC, tetrahidrocannabinol. Seria analgesia mesmo ou o barato dos canabinoides? Seria equivalente ao efeito antidepressivo da fluoxetina? É claro que um dos efeitos adversos dos estudos canabinoides é a intolerância ao olho vermelho e é um pouco dessa sonolência. Mas não foi estatisticamente significativa a diferença com o placebo. Então, nesses estudos, eu te recomendo a leitura, eles estão nesse artigo nosso de tratamentos alternativos complementares, a ler em maior profundidade e tirar a tua própria conclusão. Eu não tenho experiência com os canabinoides, mas eu sempre suspeito de que o efeito da dor pode ser mais pela sedação do que pelo efeito antidor propriamente dito. A Camila Thiago de Almeida, de Vitória, Espírito Santo, pergunta: Pedro, quais associações medicamentosas você costuma fazer para a dor neuropática? Opta apenas por drogas com mecanismos de ação diferentes ou alguma associação mais favorável que outra? Eu respeito muito a primeira e a segunda linha. Então, eu começo com os antiepiléticos, anticonvulsivantes de primeira linha, gabapentina ou pré-gabalina, e acabo quase sempre associando com antidepressivo e ou tratamentos complementares inócuos. Então, eu acabo respeitando bastante aquele algoritmo. Vilma da Silveira Pinto Pereira: você tem experiência da associação pré-gabalina e agulhamento a seco na dor neuropática por herpes? Eu não tenho experiência, mas o agulhamento é um dos tratamentos com evidência acumulada de bastante alívio nesses pacientes. Eu acharia extremamente interessante a associação dos dois. Se tu tiveres essa experiência, pode dividir com a gente aqui. Eu não tenho, mas eu acredito que seja uma alternativa bem interessante. O Paulo André Prates dos Santos, de São Leopoldo, opa, esse é perto ali de casa. Amigo Pedro, o prurido como manifestação neuropática responde à pré-gabalina ou há opções melhores? O prurido é uma sensação também veiculada pelas fibras finas, mas eu não sei te responder qual é a resposta à pré-gabalina. Eu simplesmente não sei. Se tu tivesse experiência, de novo, como eu pedi para o outro colega, divide com a gente. Porque é por isso que eu gosto de vir aqui, porque a gente acaba aprendendo tanto quanto as pessoas que estão aqui participando. Vamos conversar. O Mauro Gomes Araújo, de Santos, pergunta: o tratamento da dor neuropática da polineuropatia do paciente crítico e com lesão renal segue o mesmo algoritmo? O que você acha da associação de antidepressivos e anticonvulsivantes? Um abraço. Conforme eu falei, eu gosto muito dessa associação de anticonvulsivante com antidepressivo, tanto pelos mecanismos antidor, como também o tratamento da depressão subjacente. Com relação à dor neuropática do paciente crítico, em teoria não há diferença com a dor neuropática de outras causas, mas, de acordo com aquele estudo do Ralph Baron, dependendo do exame físico desse paciente, ou seja, que vai ser muito individual, esse paciente pode ou não responder a determinadas gêneros e classes. Então eu recomendo a leitura desse artigo, que também está disponível ali no meu site, o estudo do Ralph Baron, ou seja, qual fármaco dar para determinadas apresentações da dor neuropática, porque certamente a dor neuropática não é uma só. O Antônio Henrique Sela, de Piracicaba: amitriptilina creme
acabo de conhecer. Não conhecia a amitriptilina creme e vou atrás dela e ver se dá tempo ainda de colocar no nosso artigo de tratamentos complementares, porque realmente eu não conheço. Mas é sempre bem-vindo um tratamento tópico, porque é um tratamento que não oferece toxicidade sistêmica. Caso o paciente... a Mariana fez uma pergunta aqui mais... reformulação. Caso o paciente apresente pouco efeito com a gabapentina em dose terapêutica correta, você tentaria a pregabalina? Olha, Mariana, em teoria não faria sentido, porque são exatamente o mesmo mecanismo, só diferenciando com relação aos efeitos adversos e o tempo de efeito. Mas uma vez eu me lembro de um paciente parkinsoniano que respondia a uma levodopa, mas não respondia a outra, que em teoria são iguais. Eu não veria por que não tentar. Se tu não está tendo resposta com a gabapentina, trocar para a pregabalina. É uma tentativa que não está de acordo com o mecanismo, mas é que muitas vezes nos surpreende. Então eu diria que sim. O Luiz Clóvis Bittencourt, de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Qual a sua experiência com pregabalina com ganho de peso? Pouca. Não é o que eu vejo nos pacientes, os para-efeitos da pregabalina. O para-efeito mais significativo, quando ocorre, é a sonolência. Isso está descrito nos estudos. Alguns pacientes saíram do estudo por sonolência, mas ganho de peso eu não vi. O que eu vejo ganho de peso é com os tricíclicos. Isso a gente vê bastante. Então, eu diria mais com os tricíclicos. Não sei se temos tempo para mais perguntas aqui, são várias. Vamos seguir então aqui com o Michael Queiroz dos Reis, de Uberlândia. Faz sentido iniciar com doses menores que 25 com relação à nortriptilina e amitriptilina? A resposta é sim. Eu começo sempre com 12,5, porque muitos pacientes surpreendem respondendo essa dose e, se precisarem de mais, eles vão se acostumando mais e vão tendo menos efeitos adversos. Então eu gosto de usar microdoses, tanto da NOR quanto da amitriptilina. Gostaria de lembrar aqui, pelo Marcelo, que aqueles que têm interesse na pontuação do CNA, novamente, deve cadastrar o seu dado no botão da chancela do CNA, no rodapé dessa tela, não esqueçam. Ok? O Robert dos Santos Sabino, de Brasília, parabeniza. Vamos fazer a última pergunta aqui. Queria saber como você usa a lidocaína. Eu uso ela, a lidocaína 5%, passando no local de dor, por isso que o local, da mesma forma que a capsaicina, ela tem que ser um local curto, porque senão eu vou encher o paciente de adesivos, e eu uso de 2 a 3 vezes ao dia, retirando ela a cada 6 horas. Isso aqui está preconizado e, enfim, tem tido efeito bastante interessante. O maior problema desses estudos é que eles são de curto prazo, então o futuro a gente nunca sabe, a gente tenta manter por 6 meses e tenta torcer para que a dor alivie de forma mais perene. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim. A transmissão está sendo encerrada. Eu, mais ou menos, agradeço a participação de vocês. Eu vou responder os restos dos e-mails pessoalmente. E, de novo, salientar que todo esse material vai estar no site da ABN e no site www.sobreneurologia.com.br para vocês acessarem quando quiserem. Uma boa noite para todos vocês.